né? Essa história. O cangaço, não tem como falar do Nordeste sem falar de Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião, né? Que se tornou capitão realmente. Ele era capitão da milícia gloriosa de Juazeiro do Norte, então ele realmente tinha a patente de capitão, tá? Dada pelo Floro Bartolomeu e pelo padre da cidade, aliás, o prefeito da cidade, o ex-padre expulso da igreja e agora o grande político. Ele foi expulso no século XIX, e aí a gente está falando em 1926. Em 26, o prefeito da cidade era meu padrinho Padre Cícero Romão Batista. E aí meu padrinho Padre Cícero Romão Batista foi o primeiro prefeito em 14 e seguiu sendo prefeito por vários mandatos. E em 26 ele deu, porque a coluna Prestes estava invadindo o Nordeste e o caminho era Juazeiro do Norte. Então essa coluna iria invadir Juazeiro, destruir tudo, pegar a criancinha, jogar no saco, e o prefeito não queria que isso acontecesse. E a única pessoa que poderia impedir essa invasão era o nome Lampião. Então o Floro Bartolomeu, como deputado, convida o Lampião com a proposta de perdoar os pecados, receber armamento, munição, a patente de capitão, né, e o irmão se tornar tenente. Então ele aceita, vai a Juazeiro, recebe a patente de capitão, armamento, munição, e a partir do uniforme patriótico, que é aquela lá de cima, ali é o uniforme patriótico de Juazeiro do Norte. A partir do uniforme patriótico, a indumentária de cangaceiro muda. Então esse é o traje do uniforme patriótico que vira a roupa ritual dos cangaceiros. Então todos os cangaceiros começam a se vestir como Virgulino Ferreira. Inclusive a polícia, que aqui é o uniforme de batalhão da Polícia Militar, né, de Pernambuco, paramentado como cangaceiro. Então só a diferença deles é o chapéu. Mas todos eles usam esse cruz aqui, a cartucheira, munição, e essa arma aqui é um Mauser alemão usado na Segunda Guerra Mundial como sniper, né? Então é essa arma aqui. Essa é o Mauser alemão do século XIX, usado muito na Segunda Guerra como sniper, né? Ela consegue atingir com essa alça de mira aqui até 800 metros de distância. Então o Lampião era apaixonado por essa arma, então ele usava esse tipo de arma. Na foto lá, ele está com uma Mauser dessa, né? Essa é uma Mauser alemão, e esses pontos brancos são moedas que ele colocou, e cada moeda dessa é benta pelo meu padrinho Padre Cícero. Então ela abençoava as moedas, abençoava o chapéu. Esse chapéu de aba virada era simbólico, então cada chapéu tinha um símbolo diferente, tinha uma ideia diferente e tinha uma reza diferente. Então que se me encontrar não veja, se pegar não matar, se atirar não atingir, e tinha todo um celeuma, as insolências, era chamado de insolências. Hoje ninguém sabe mais rezar. O texto de trás para frente, essa insolência que tinha, essa proteção, nada disso hoje as pessoas conhecem mais. Então as rezadeiras, que também era um ponto folclórico nosso, não existe mais, né? Então tudo isso vai se perdendo pela evolução das coisas. E você pega um adolescente e pergunta, e ele não sabe de nada, absolutamente nada disso. E a coluna Prestes chegou a... Não, porque o prefeito, pilantrariamente, o conhecimento é um poder, e o poder do conhecimento ele pode ser usado com sabedoria ou com pilantragem. E a pilantragem, como diria Wilson Simonal, é o descompromisso com a inteligência. Então um cara chega e diz, fulano de tal é pilantra. É pilantra porque ele é tão inteligente que usa a inteligência ao favor dele. E toda vez que tem um pilantra, tem um otário. Então o Wilson Simonal, junto com outros grandes da época dos anos 60, né? Então, que era o Carlos Imperial, que era o líder dessa comuna toda, dizia que a pilantragem era o descompromisso. Ele mandou o assessor dele com uma carta à coluna Prestes, avisando que se a coluna entrasse em Juazeiro, Lampião estava esperando ele. E aí o Prestes mandou um destacamento, constatou que Lampião estava na cidade e disse, não, é melhor a gente não ir por lá. Isso quem relata é Prestes depois, num depoimento sobre Juazeiro, ele dizendo que muito cortês, o prefeito de Juazeiro, mandou uma carta para a gente e tudo mais. Então a gente, para evitar o conflito com o cangaço, que a gente nunca teve isso, o secretário era esse cidadão, Benjamin Abraão, né, um libanês, que é o único cara
que tem uma carta de Lampião dizendo que só ele e ninguém mais depois dele filmou e fotografou o Virgulino Ferreira da Silva. Tem uma carta de punho de Lampião dizendo isso. Só que aí ele estava no período de Getúlio Vargas e todo esse material foi recolhido. Então os vídeos de 2 horas de Lampião se retornou a 11 minutos porque foi perdido todo o vídeo de Lampião. Aí é ele saindo de Caruaru, de Juazeiro, né? Cavalo, munição nova, armamento. Juazeiro do Norte. Indo na direção de Mossoró, é onde ele toma um pau federal em Mossoró. E aí depois do pau de Mossoró, que existem os guerreiros de Mossoró, ele foge aqui para a Bahia. Em 28, 29 e 30, ele fica escondido na Bahia, recuperando-se da pancada que ele tomou. E aí é onde ele conhece a Maria Bonita. E aí, né, na cidade de Jeremoabo, na Bahia, que termina aqui em 38, com as cabeças expostas. Essa é a escadaria da Prefeitura Municipal da cidade de Piranhas, né, que já é do outro lado do rio, Sergipe e Alagoas, né? Então ele morreu em Sergipe, e aí Alagoas, em Piranhas, e aí as cabeças expostas na escadaria da Prefeitura, que essa escadaria foi destruída porque diz que ficou mal assombrada. O povo tinha medo de passar de noite aqui nessa escadaria, que escutava urro, corrente, não sei o quê, mas aí o Lampião termina a carreira. Aqui ele faz o que Getúlio Vargas disse, ele sai da vida e entra para a história. A partir da morte de Lampião, tudo que é sobre cangaço, todo mundo quer estudar. Inclusive isso é cangaço. Tá? Então todo mundo que usa anéis nos dedos e tudo mais é movimento cangaço. Então são estudiosos do cangaço que se encontram, percurso de onde ele morreu, essa coisa toda. Todo mundo gosta de usar anéis. Cartas de punho de Lampião, transcritas na época por datilografia. Então essa é a letra de Lampião, xerocada, né? Então ele sabia escrever, né? Ele era, como é que a pessoa diz? Ele era letrado, e aí o nome Lampião se sobrepunha à pessoa. Então ele mandava a carta, porque se a carta viesse com resposta negativa, ele ia lá. Então, para evitar a presença dele, ele mandava a carta primeiro. Então esse era um hábito dele, mandar uma carta pedindo dinheiro. E essa é Maria Bonita? Essa é Maria Bonita, num momento de lazer, foto tirada pelo Benjamin, né? Num momento de lazer com os cachorros, lá no meio da catinga. E aqui ela já... E aqui o Benjamin Abraão, a Maria Bonita e o Lampião, uma foto que ele pediu para tirar para a posteridade, né? Fantástico. Então essa ideia do cangaço aqui, minimizada, mas a gente, normalmente quem gosta de cangaço, a gente passa aqui 1 hora, 1 hora e meia, porque aí não é só mais Lampião. A ideia não seria só mais Lampião, seria mulher no cangaço, seria o poder das mulheres no cangaço, a Dadá principalmente, que era muito mais poderosa do que Maria Bonita, que era a esposa do Curisco. Então assim, a Maria Bonita, ela era tipo uma Nossa Senhora na história. Ela que dizia o que acontecia, o que não podia acontecer. Já a Dadá era o macho da história. Então assim, você não tem coragem de fazer não, então tire suas calças e eu lhe dou minhas saias, porque você não é homem para fazer essa coisa. Então o cara fazia. Dadá tem a foto dela aí? Não tem não, infelizmente não tem, nem o Curisco nem o Dadá, a gente tem foto aqui. Mas a Dadá, era Dadá e Curisco, não era Curisco e Dadá. Lá em Mossoró, que Curisco foi preso? Não, em Mossoró ele não estava, né? Mas a ideia a invasão de Mossoró veio de um cara que não tinha nada a ver com a história. Ele saiu de Juazeiro, reinante, capitão, virgulino e tudo mais, né? E aí um cara chamado Macilon, que era um outro cangaceiro, chegou para Lampião e disse que tinha ido a uma cidade pequena e tinha conseguido 4 contos de réis, e que Mossoró tinha muito mais. Então o Lampião, usando o artifício da carta, mandou uma carta para o prefeito de Mossoró, dizendo que queria 40 contos de réis, o que hoje seria 300 mil, 400 mil reais. E aí o prefeito foi e disse que nem se ele tivesse, ele mandava o dinheiro. E aí foi desaforado, Lampião foi invadir Mossoró, só que a ideia de Macilon era pegar a filha do prefeito e vazar. Então, sequestro. Então a proposta seria entrar pelo cemitério, porque as primeiras casas do cemitério era a igreja e a casa do prefeito. Então no meio da pandemia do tiro para lá, tiro para cá, tiro para cá, o Macilon entraria, pegaria a filha do prefeito e fugiria. E aí mandou o Jararaca pelo centro da cidade para causar o tumulto lá no centro, só que Jararaca foi atingido e morreu logo depois, né? Ele perdeu o Jararaca em Mossoró e a turma já estava sabendo que eles iam entrar pelo cemitério.
Então, quando eles saíram do cemitério, os cangaceiros saíram do cemitério, havia uma barragem de armas no teto da igreja e no teto da casa do prefeito, e bala para tudo que é canto. Então, assim, até hoje tem o monumento dos heróis de Mossoró, né? E aí esse Macilão morreu no ano seguinte, 27, numa briga de bar, bêbado, o cara com a confusão de sinuca lá e tal, pronto. A história do Macilão acaba nessa história. E o Lampião segue para a Bahia e tudo mais. Já o Curisco e a Dadá não. O Curisco e a Dadá seguem com fortes no dia da morte deles. Eles não estavam chegando, mas como o Dadá estava grávida, eles dormiram em outro canto para no dia seguinte, com mais calma, e ela grávida, chegarem à Grota de Angico. E eles ouviram os tiros que mataram o Lampião. Então, sabendo que o Lampião estava morto, eles não tinham mais o que fazer, voltaram. E aí foram visitar o filho de Dadá, que era criado pelo padre Bulhões. E no retorno do padre Bulhões houve uma tocaia, e o Curisco tomou um tiro que atravessou o osso do braço e esse osso aqui, porque ele tinha uma Mauser e ele baixou para municiar a arma. Quando ele abaixou para municiar a arma, o tiro veio e pegou aqui e atingiu aqui. Então, quando ele atingiu, ele soltou o fuzil, gritou por Dadá, e aí Dadá pegou o fuzil. E aí os caras, uma mulher com arma na mão, é tolice. Aí ela disse, tolice, então vem. Aí engatilhou e começou, recuando e dedo, recuando e dedo, recuando e dedo, até conseguir fugir. Então todo mundo conta que nesse dia não aconteceu a morte do grupo, porque a Dadá sustentou todo mundo na bala. E estava grávida. E estava grávida. Sustentou todo mundo na bala. Depois, o Zé Rufino, interessado no espólio de Curisco, saiu procurando um aleijado. Porque todo mundo sabia que ele não atirava mais com arma de alto alcance, de cano longo. Ele só atirava de pistola, né? Então, eles vieram para cá, para a região de Petrolina, já tinham tirado a paramentado toda de cangaceiro, eram romeiros daqui da região, né, Bom Jesus da Lapa, e aí, em Barra do Mendes, o Zé Rufino matou o Curisco, né, e a Dadá tomou um tiro na perna, que decepou o pé dela, né, o osso do pé foi quebrado, ela com um facão terminou de quebrar a carne, o nervo que sustentava o pé da perna, e ela cortou com um facão. E aí tem imagens dos anos 90, ela em Salvador, em Mussurunga, morou em Mussurunga muitos anos, e ela era costureira em Mussurunga. Então tem imagens dela andando de muleta, porque deram uma perna de pau para ela, mas ela disse que a perna de pau incomodava, atrapalhava ela andar. Então ela preferia andar de muleta. E aí tem, né, na internet, no YouTube, a Dadá contando as histórias, aquelas coisas todas e tal. Mas a Dadá era o homem da história. E numa palestra que ela deu, o cara foi e falou que não lembra tal, mas trocou tiro com a Dadá, né? E aí ela disse, sorte sua, porque eu atirei para matar. Se você está aqui conversando, é sorte sua. E a minha intenção, história, né? eu atirei para matar. A Dadá era pesada. E assim, meio nefasto, mas o Curisco morreu 2 anos depois de Lampião. E as pessoas não acreditavam que Curisco tinha sido morto. Então o Zé Rufino voltou no túmulo de Lampião, de Curisco, tirou o corpo, arrancou a cabeça e colocou a cabeça junto com a cabeça de Lampião e de Maria Bonita. E Onde? Tem razão. lá no IML de Salvador, da Faculdade de Medicina de Salvador. Então eles ficaram, a cabeça de Curisco, de Dadá, de Curisco, de Lampião e de Maria Bonita, ficaram juntas até 69, quando por decreto mandou enterrar. Porque já estava muito deformado as cabeças. Foram mal acondicionados, então deformou com os anos. Então em 69 estava impraticável. A Dadá já tinha encontrado os ossos de Curisco, só que faltava o braço esquerdo para provar que era de Curisco, porque o tiro tinha atingido o braço, faltava o braço esquerdo e a cabeça. E ela guardava esses ossos embaixo da cama dela. Em 69, quando foi liberado, aí ela foi, tem a imagem dela limpando os ossos da cabeça de Curisco, ela sentada do lado do túmulo, limpando os ossos para juntar aos ossos que ela tinha, para poder ter um sepultamento decente. Isso através do Jorge Amado, que conseguiu, apaixonado por Dadá, conseguiu com o governador do estado a autorização para ela pegar a cabeça e juntar aos ossos que ela tinha. Está enterrado onde? Está enterrado lá em Salvador, no cemitério de Salvador. Acaba, quer dizer, estava porque o filho dele, que era da capitania dos portos, era um marinheiro, o Silvio Bulhões, tirou os ossos, depois que Dadá morreu, tirou os ossos, incinerou e jogou no mar.
Mas até a Dada viva, ela conseguiu fazer o que ela queria, que era juntar a cabeça e o braço esquerdo, o antebraço esquerdo, aos ossos que ela tinha e fazer o sepultamento decente do Curisco. Mas aí depois que ela morreu, o Silvio Bulhões, que é o filho dela, inclusive lançou um livro agora recente, né, contando as histórias e tudo mais da vida de Cangaço. O Silvio Bulhões já é de idade avançada, do mesmo jeito que a Expedita, filha de Lampião e de Maria Bonita, tem 91 anos de idade. Então todos são de longevidade absurda, né? Já a minha geração, 60, 50, 60, tá tudo caindo, feito mosca, infarto, derrame, depressão, essa coisa toda. Vamos praticar esporte. Né? Então vamos praticar esporte.